Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um segmento de boa conversa, como nós fazemos todas as semanas aqui no nosso Momento Jurídico. Hoje nós temos a honrosa presença do doutor Darlan Fernando dos Santos Medeiros. Eu até ouso dizer que nós somos parentes ainda, porque eu também tenho Santos. A nossa família é muito numerosa, entendeu? Então nós somos santos e somos parentes. Então o nosso caríssimo doutor Fernando Medeiros, a quem eu peço permissão para chamar de Fernando, quebrando essa regra, né, quase que monástica, e nos tratarmos como amigos e fraternos que somos. Então o nosso Fernando é psiquiatra, e eu tenho, pelos psiquiatras, pelos psicoterapeutas, pelos psicólogos, eu tenho um respeito que eu diria quase que inexcedível. No decorrer da nossa conversa, os senhores e as senhoras vão saber o porquê que eu tenho essa admiração. Então é com ele que nós vamos conversar sobre os mais diversos assuntos. Então, dentro da psiquiatria. Então, meu caríssimo Darlan, eu quero agradecer em meu nome, como sempre faço, em nome da casa, da TV Mar Canal 25, que é a emissora, e a equipe que nos acompanha, essa equipe que você está vendo aí, que nos acompanha. Então, nós agradecemos a sua presença. E eu queria logo, meu caro Darlan, deixá-lo à vontade para uma primeira expressão, qualquer que seja, que você entenda para os nossos espectadores. Qualquer mensagem, pequena que seja, para a gente iniciar a nossa conversa. Por favor. Primeiramente, quero agradecer. É um prazer imenso estar aqui com você, depois de anos, né? Que nós nos conhecemos. Verdade. Lá, quando nós participávamos do... Alagoas não é tão pequena assim não, viu? Não é não, é? É. Mas no manicômio judiciário, a nossa formação, não foi? Isso. Acadêmica. Muito boa, com mestres da psiquiatria, que hoje eu me orgulho de ter participado daquela instituição e das demais instituições psiquiátricas do estado de Alagoas. Ali era capitaneada na nossa época pelo nosso caríssimo Jorge Sanguinetti Fellows, né? Eu admiro muito o meu orientador, sabe? Isso. Que eu respeito e admiro. Aqui é um ser, né, que ele é diferenciado. Diferenciado, né? Ele é um ser diferente mesmo. E é uma honra estar aqui com você, Jerônimo, e com todos os que participam da TV Mar para mais um bate-papo, não é? E iniciando, eu quero falar sobre um pensamento de Clarice Lispector que fala: Sim. Superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo, passado, se fosse bom, era presente. Então, devemos viver o momento, viver o agora e deixarmos de ficar remoendo o passado, porque o passado que você fica remoendo leva a quadros depressivos. E às vezes o passado é um pesadelo na vida da pessoa. Não é? É uma casca de ferida. Você está tentando... Você não vai cicatrizar. Fica só traumatizando. Então, vamos viver o presente e evitarmos também estar pensando muito no futuro. Quem vive de futuro vive ansioso, não é? Claro. Então, o pão nosso de cada dia, isso é o que importa, entendeu? Não adianta. Quando Deus mandava o maná para os judeus, né, que saíram do Egito, ele mandava só o do dia. Quem guardava, perdia, né? Então, o pão nosso de cada dia, a gente deve agradecer a Deus todos os dias, claro, né, pelo momento, por ter aberto os olhos e reiniciarmos uma nova jornada nessa luta, claro, que é a vida. O meu caro Darlan, já que você aproveitou, nós damos sempre aqui uma informação paralela. Quero registrar aqui no nosso estúdio a presença do nosso caríssimo Franklin Bezerra. Meu sobrinho querido. Um profissional por quem eu tenho, não canso de dizer isso, ele vai me desculpar, que eu tenho uma profunda admiração pela leveza com que ele trata de problemas tão imbrincados, de tamanha complexidade. Muito obrigado, Frank. E o nosso outro amigo ali, que você disse rapidamente... Meu filho, o Alisson. O Alisson. Seja bem-vindo também, o Alisson, aqui ao nosso programa. Que participa comigo lá e com o Franklin também, que ele está fazendo a parte administrativa da nossa empresa, a Clinet. Quero tratar dessa empresa. Que é o... Aliás, vamos logo tratar. Eu estou vendo aqui, meu caro Darlan,
que você já está há um longo tempo na estrada, você é médico da turma de 84. Me formei em 84. Já se vai um longo tempo, né? De estrada, você deve ter tido grandes 36 alegrias, anos. decepções, perplexidades. Não há como, né? Como você disse agora, devemos viver um dia de cada vez. E o que ficou lá atrás, a gente deve apenas ter como experiência, mas não deve ficar vivenciando, né? Como é, inicialmente, esse projeto que você tem lá em Arapiraca? Olha, Arapiraca, né? Arapiraca e Campo Alegre. O sofrimento é a base do crescimento. Se a gente não passarmos, nós não passarmos por frustrações, a gente não cresce, né? Então, a superação é o que corresponde ao crescimento de cada ser. E, claro que eu passei sofrimentos. Então, como foi que eu me formei? Como foi que eu cheguei à universidade? Como foi que eu terminei meus estudos? Quais esquinas, quais ruas, quais praças você percorreu? Aprendi a fazer artes. Eu era artesão e fui vender quadrinhos na feira de artesanato lá em frente ao Iate Clube Pajuçara. Ainda hoje está lá aquela feirinha. Aquela feirinha agora, ela está diferente, né? Ela está sofisticada, né? Sofisticada agora. Você pode comercializar, mas na minha época, o artesão tinha que levar o trabalho para lá, registrar no Prodarte, que era o programa de desenvolvimento do artesanato. Para também não virar uma anarquia, né? Então você não podia comprar, não podia revender. Então aquilo ali foi para mim, sabe, um marco, onde eu aprendi a valorizar, sabe, o meu trabalho, o meu suor, e eu comprava meus livros, comprava minhas roupas e me formei, além de trabalhar com artesanato, onde eu vendia na feirinha e entregava em outros artesanatos, a gente observa que a gente pode superar barreiras. Então, o que foi que eu estou trazendo agora para a nossa clínica? Montar o ateliê terapêutico, juntamente com o Franklin, com o Alisson, com a equipe de profissionais ligados à saúde. Saúde em geral, né? Uma equipe interdisciplinar. Porque a gente fala só em saúde mental, mas a gente precisa também da saúde física. Tem que haver um equilíbrio. E a saúde espiritual, que muita gente relega, né? Deixa para depois, né? Eu acho que tudo tem que estar sincronizado. A saúde física, mental, social e espiritual. Aliás, os romanos diziam, mens sana in corpore sano. Então, se você não tiver, um corpo sadio, e vice-versa, não adianta nada. A mente vai complicar. É como um carro sem combustível, não é? A mente complica, Não adianta querer, porque o carro anda, mas não tem combustível. Claro. Então, nós devemos, a cada dia, procurarmos elevarmos cada vez mais em prol do bem-estar nosso e da comunidade onde nós estamos, da sociedade em geral. O semelhante, né? O semelhante. E pessoas que podem... Eu quero mostrar que eu não precisei, assim... ter uma pessoa que bancasse meus estudos. Eu criei... Você não teve vida fácil, né, Darlan? Não teve fácil. Não teve vida fácil. Nunca. Darlan, e o projeto no que diz com o seu aspecto físico, ele está pronto? Todo pronto já. Todo pronto. Né? Algumas modificações, porque a pandemia, o problema foi quando estávamos com o projeto já para iniciarmos e de repente surgiu, essa pandemia e tivemos que parar um pouco. Mas agora estamos reiniciando. A unidade de Campo Alegre é uma unidade que a gente está fazendo a parte de internação assim, hospital dia. A pessoa passa o dia lá e à noite vai para casa. Tipo um CAPS. Certo. Lá ele vai ter uma assistência psicológica, psiquiátrica, clínica, os exames laboratoriais, os exames de eletroencefalograma, exames em geral. Mas o que nós estamos montando para mostrar para as pessoas que elas necessitam desenvolver o intelecto e ocupar o tempo, porque a água parada vira lama, eu sempre digo. Não adianta. Uma máquina parada, ela enferruja. E o ser humano não pode parar. Deus não fez o homem para ficar inerte. Claro. O dia todo numa televisão, o dia todo numa internet, entendeu? Só enchendo a mente de problemas, né? Isso vai repercutir negativamente em alguma futuramente, coisa. Depois está demenciando. Porque não movimenta, né? É como andar de bicicleta, tem que estar sempre
pedalando, senão a bicicleta, ela para, se você parar, ela cai. Então, o projeto é esse, evitar que nós, principalmente os jovens, fiquem ansiosos e ociosos, trazê-los para um ambiente mais salutar. Juntamente com essa equipe, iremos iniciar as oficinas de arte, trabalhos artísticos. Então, eu tenho um dom de fazer essa peça. Essa estatuetazinha aí, né? Se ele tem um dom, mas eu tenho um dom, mas não tenho dinheiro. Essa estatueta chama-se Têmis, Tênis? deusa grega da justiça e mãe das horas. Muito bem, eu não sabia. Pois é. Olha, Nós então, aprendemos a cada instante. Que legal. Eu conversando com o nosso caríssimo amigo Franklin, há um programa atrás, ou dois, eu disse a ele que o que Calmon de Passos, eu sempre digo isso aqui para ficar bem. Calmon de Passos, quando ele já tinha seus 78 anos, uma vez ele disse, eu estava presente, e graças a Deus que eu estava presente, ele disse, olha, eu fui alfabetizado aos 5 anos. olha, De lá para cá, todos os dias eu leio, todos os dias eu obtenho uma informação nova. E às vezes fico estarrecido com a minha ignorância. Então, quando a gente sabe eu sei é que nada sei. Darlan, então, quando eu vejo um semelhante saltitando e dizendo que ele é o que se chama de dono da verdade, eu intimamente eu dou uma risada e lembro de Calmon. Aí é claro. Deus, perdoai-o, porque ele não sabe nem o que está dizendo. Não sabe o que Mas, fala. por favor, vamos ao projeto. Esse projeto, ele tem o que se chama de uma participação de uma prefeitura, do Estado, tem alguma coisa? Como é isso aí? Ainda não, como disse, né? Como convênios, parou, né? Parou, nós iremos fazer um convênio. Tem uma unidade que também, que é um projeto do meu pai, que ele não chegou a concluir, que é uma associação beneficente, Sim. que vai ser ligada à nossa empresa, que a nossa empresa é a Clined, cujo lema, cujo slogan vai ser um novo conceito de saúde. Mostrar que nós temos a necessidade, nós necessitamos unirmos, né, se unir para que desenvolva um trabalho global com você. Não adianta você querer só mandar o paciente para uma determinada instituição, ele passa o dia cortando papel, colando papel e o amanhã. Não, nós não queremos isso. Nós já estamos com um projeto para parceria com a prefeitura a nível de divulgar esse trabalho nas feirinhas lá. O paciente monta a estrutura dele e vai ser comercializada, ele vai ter um valor, ele vai ganhar um valor em cima daquilo, é como se eu estivesse montando a parte do profissionalizante, né? Sabe tocar uma música, mas não tem um violão. Sim, mas eu digo, esse ente humano que vai frequentar a sua clínica, ele é deixa eu colocar bem, é uma pessoa normal, sem nenhum traço psiquiátrico? Nós vamos ter dois pode fazer tipos. confusão, né? A clínica vai trabalhar com pacientes. Aí tem um trabalho terapêutico, né? Mas também a família, que é o problema. Nós iremos também trabalhar com a família e com a comunidade. Paciente vai ter um tipo de trabalho diferente, mas, vamos dizer, o Franklin vai ministrar uma palestra. Ele vai ministrar para a família, para a comunidade específica e a outra palestra para os pacientes. Cada um vai ter um entendimento, mas nós queremos usar toda a comunidade, principalmente a mais carente. Onde o foco maior é a comunidade carente, desenvolver um trabalho. Me permita lhe interromper. Me diga uma coisa, um paciente com um distúrbio mental, se eu usar a nomenclatura equivocada, me corrija. Um paciente com um distúrbio mental, que ele ofereça, pelo menos em tese, perigo para a convivência social, como é que vocês vão tratar? Primeiro a gente tem que trabalhar a doença, né? Então, você fechou o diagnóstico, Então ele vai ser medicado, então ele vai passar por etapas. Primeiro o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico. Quando ele estiver em condições de ser abordado em grupo, ele vai ser sem internação, isso sem internação. É porque hoje nós temos os hospitais dias. E se ele estiver num estado furioso? Aí é um caso para internação. Vocês vão ter isso lá? No momento, não. A gente vai encaminha para uma instituição, ele passa um determinado período
na instituição, chama-se internado, né? E depois que ele retornar, que ele receber a alta, ele passa por outra etapa, que é a abordagem multidisciplinar, e cada um vai avaliar a capacidade que ele vai ter para determinados grupos. Terapia individual, terapia de grupo. Certo. Aí vem as terapias ocupacionais, a terapia física, que nós temos uma piscina, onde vai ser a parte da hidroginástica, academia, dança, musicoterapia e a parte do artesanato, né, que a gente fala, terapia ocupacional. O meu caro Darlan, antes que eu quero exaurir minha curiosidade, que instituição, porque repare bem, a impressão que eu tenho, e já ouvi de alguém iniciado no mundo da psiquiatria, que o próprio Estado brasileiro, a administração, ele se encarregou de fulminar os hospitais psiquiátricos. Eu me lembro quando eu era rapazola aqui, ali para as bandas de bebedouro, você encontrava 2 clínicas, grandes clínicas, três, né? Pois é, e elas fecharam as portas, né? Não sei. Como é que a gente vai trabalhar isso aí como justificativa? Uma lei antiga de Paulo Delgado, se eu não me engano, sabe? Com as extinções dos manicômios judiciários, das instituições psiquiátricas. Psiquiatria é uma coisa que não dá voto. Tem isso, né? Tem muito a parte política no meio, né? Não dá voto. Onera. Aí tratavam os pacientes como se fossem... Olha, animais eram mais bem tratados. Eu alcancei o início da minha vida, no 3º ano de medicina. Eu lembro que eu cheguei numa instituição, a porta de madeira, sabe? Acho que era 3 a 4 dedos a porta de madeira de um quarto. Era uma salinha, assim, dessa largura, não tinha sanitário, era um buraco. Isso não era PD ainda, né? Isso não era no... PD. Era não, assim, era o quarto forte, né? Quarto forte, né? Porque na época que eu tentei chegar na psiquiatria, eu frequentei ainda ali uma das clínicas e eu me lembro que havia ala dos pacientes difíceis. Difíceis, o APD, né? Exatamente. Ali, como se fossem uns animais ferozes, né? Exatamente. Tudo com grades. Até a parede tinha umas espumas que era para eles não se debater. Ou se não, colocavam num quartinho, né? E ficavam lá, às vezes dormiam no chão. E eu vi tudo, né? Isso, aquilo é de cortar o coração. Aí depois houve a humanização da psiquiatria, onde retiraram esses quartos fortes, retiraram as grades, retiraram até as portas de alguns alojamentos e mudou muito a psiquiatria. Mas o projeto é extinção. Não sei como, né? Aí esse pessoal são encaminhados para os CAPs, passa o dia lá e à noite vai para casa, para haver um intercâmbio, família e hospital. E pode haver, pare bem a pergunta que eu vou lhe fazer, dentro da psiquiatria pode haver, eu digo já, o paciente no nível já de doença mais elevada, pode haver o que se chama de um tratamento ambulatorial? Você entendeu a pergunta? Eu sei. Hoje nós temos medicamentos, sabe, de depótica, de duração prolongada. Então, tem injeções que você pode aplicar na determinada pessoa e essa pessoa, ela controla a agressividade, a impulsividade. O que falta é... Mas não chega a sedar. Não fica dopado, né? Ele fica controlado, porque a gente controla o paciente. A gente tem, hoje, com o avanço da farmácia, dos medicamentos, os laboratórios estão investindo pesado em todas as áreas. E a área mental é uma coisa que é uma gama, né? É uma mina, sabe, para os laboratórios de saúde mental. Eles investem muito e cada dia descobrem coisas muito avançadas. Nós temos hoje uma injeção que vem na seringa, em torno de 2 ml, só que lá custa R$ 1.200. E deixa o paciente o mês todinho perfeito. Agora, no outro mês tem que tomar novamente. Né? Como é uma doença que falam não tem cura, tem tratamento,
O diabetes não tem cura, tem tratamento, né? Hipertensão não tem cura, tem tratamento. Mas os medicamentos cada dia mais avançados. Então, a gente vê, o paciente vai ficar dopado, lerdo? Não, ele vai ficar controlado. Ele vai ser medicado e vai ser controlado. Então, a gente não está vendo mais como antigamente, não era pior antigamente. Há um grande psiquiatra, colega seu, eu digo sempre aqui, porque ficou na minha memória, até comentei já com o nosso Franklin também, um grande psiquiatra, aliás, ele é considerado o pai da moderna psiquiatria portuguesa, mas um grande prestígio na Europa, Sobral Cid. Sobral Cid. Eu, um dia, estava em Coimbra e fui estava em Lisboa, perdão, fui a uma livraria e adquiri uma obra dele pelo título. Repara o título, como é sugestivo. A Vida Psíquica dos Esquizofrênicos. Fantástico. Entendeu? Não é não. É uma palestra. Eu li um livro saboroso de você ler, um livro interessante. E, para surpresa minha, eu não sou iniciado na psiquiatria, ele descreve um quadro que eu acho do esquizofrênico, eu quero tratar no segundo bloco, de altíssima complexidade. Dizer, meu Deus, como é que se vai controlar um negócio desse? Um negócio altamente complicado. Complicado. Né? E você vê muitas vezes, sabe, que muitos esquizofrênicos, inicialmente, eles são encaminhados até a terreiros, né? a candomblés. Né? Eles tiram o lado doença para uma coisa assim que às vezes prejudica cada dia mais. Ainda hoje nós estamos, viu? Eu tenho casos que antes de ir levar o paciente ao médico, eles levam para dar uma limpeza. Aí eu disse, meu Deus do céu, limparam com água suja, porque foi o pior. Mas isso também é fruto da ignorância, ou então do desespero. Quando o indivíduo está desesperado, ele recorre a tudo. O nosso Cazuza, quando ele estava já numa fase derradeira da doença, ele até sangue de cavalo bebeu. Não é? Tenta de tudo, não é? Aí, voltando a estar aqui conversando, os romanos também diziam, necessitas non secret legem, ou seja, a lei, a necessidade não segue a lei. Adaptando, eu digo, a necessidade, ela não atende a parâmetros de razoabilidade. De jeito nenhum. Quanto mais necessitado, mais desesperado você fica e mais desarrazoado você também leva o seu comportamento. Eu quero, meu caro Darlan, tratar já nesse segundo bloco, que nós vamos entrar, fazer uma pausa curta, eu quero tratar já de doenças específicas que acendem a minha curiosidade e certamente a dos nossos telespectadores também. Eu volto a te falar, eu tenho pela psiquiatria um respeito muito grande, mas eu fico às vezes assim um tanto desalentado, porque a gente ouve falar em Freud, né? É uma pessoa respeitabilíssima, um grande escritor chamado Stefan Zweig, ele tratava só de biografias. E ele era o biógrafo autorizado de Sigmund Freud, era o autorizado. Eu ainda não me debrucei sobre essa biografia dele, mas eu li uma biografia dele de Maria Antonieta. Olha, uma coisa encantadora, essa que é a expressão. Eu não tenho palavras para dizer do que é a biografia de Antonieta, escrita por Zweig. A mesma coisa com Freud. Depois de Freud, a psiquiatria não teve mais nada que a gente pudesse alçar a um patamar elevado. Me satisfaz essa curiosidade. Sempre tem, né? Surge, né? Cada dia mais. Mas depois de Freud, alguém se equiparou a ele? Eu acho que não foi Franklin. Não tem algum parâmetro aí para dizer que esse daí não tem. Surgiram terapias mais modernas, a terapia comportamental, mas são aquelas coisas que tudo está vindo do. O que é que nós somos? Herança dos nossos passados. Acho interessante, né? Surgiu outro Sócrates, surgiu outro Arquimedes. Nem Rui Barbosa surgiu mais? Não surgiu mais. Né? Parece que assim, só é aquele. Né? Pelé. Sócrates e Freud é o marco, né? Tudo surgiu dali. O nosso Frank não está aqui participando, está aqui ao lado, a gente pode evidentemente fazer essas consultas rápidas. Frank, se eu pronunciar errado, você me corrija. Eichmann, né?
Como é que tá como é que se situa esse cidadão hoje? Você falou maravilha dele. Eichmann, que foi julgado em Nuremberg. Não, o Eichmann é psiquiatra. William Reich. Reich, né? William Reich. E foi muito inovador, porque praticamente foi pioneiro nas psicoterapias corporais. Ele tinha uma visão psicanalítica muito grande, mas ele enxergava a sexualidade dentro da genitalização. A diferença de Freud para ele foi essa. Mas genial também, William Reich. Sei. E a nossa capacidade de compreensão do ser, não é? Nós não podemos seguir também só a gente tem que ter um parâmetro, mas nós devemos também conhecer outros trabalhos para acoplarmos, né? Associarmos. Porque não podemos seguir uma linha de tratamento. Às vezes você pode se adaptar àquela linha e aquele outro paciente não se adapta. Se adaptar, né? Aí a gente porque cada organismo, ele é lá uma caixinha misteriosa. De surpresa, né? A gente vê muito isso, meu caro Darlan, a gente vê muito isso em cirurgia plástica. Cirurgia plástica, a gente vê aquelas ações, o dano moral, quando o médico ele não tem sucesso com um e não tem sucesso com o outro. Mas aí já vem e diz, opa, cada corpo responde de forma diferente ao tratamento, ao medicamento, etc. Né? Você vê aqueles efeitos iatrogênicos, né? Você dá ao paciente o medicamento, mas o corpo responde de forma tão agressiva com o indivíduo. E hoje nós temos um avanço muito grande, onde tem um medicamento personalizado. Você vê essas agora tem coisas muito avançadas. Você vai elaborar o medicamento conforme o seu corpo, a sua necessidade. Mas aí o médico tem que prescrever. Agora só que é caro, é R$6.000. Aí tem que ter a caneta mágica. Tem que ter uma caneta mágica. Tem que ter a caneta mágica, né? A cada dia a gente se depara com, né, novas patologias que estão surgindo depois dessa pandemia, né? O avanço, a demanda muito alta, né, de pacientes depressivos, pacientes ansiosos, aumentaram também suicídios e outras coisas mais. Quero tratar desse assunto. Vamos fazer uma pausa brevíssima e vamos voltar já para um tema mais momentoso, eu diria que é sempre momentoso, mas que envolve já um lado mais traumático da nossa realidade. Meus caros telespectadores, muito obrigado pelo esse acompanhamento. Meu caro Darlan, lhe agradecendo sempre. E voltamos já.